E eu ia chamar então o Humberto Costa, que é da escola Costa e Bushcraft do Brasil, que nos vai trazer aí um pouco uma amostra do que é isto do Bushcraft e o crescimento do Bushcraft no Brasil. Amigo Humberto, irmão, estás por aí? Ativa o micro. Está me ouvindo agora? Estamos sim, senhora. Tudo bom, Paulo? Bem disposto, irmão. Show. Humberto, a sala é toda tua. Estás à vontade. Trazer esse conhecimento de crescimento aí no Brasil da temática Bushcraft e as suas vertentes. Show de bola. Paulão, primeiramente agradecer, né, a oportunidade, né, tanto a você quanto ao Diego, né, e a Diego. todos os palestrantes. Perdão, tá ouvindo? Sim, sim. Tá ouvindo? E a todos os palestrantes, né, que passaram aí, tanto de ontem, né, quanto hoje. Muito aprendizado, né? Muito aprendizado. E a gente aqui do Brasil, eu pude acompanhar hoje, né? Ontem eu não consegui, depois eu vou voltar para assistir. Estava assistindo o de ontem, né? Do Diego, amigo. Teve até alguns amigos que eu conheço aí, né? Que participaram. Outros novos, né? Que a gente está conhecendo agora e eu vou procurar segui-los, né? Justamente pelo conhecimento que foi passado, eu estava acompanhando, né? Até agora, inclusive a palestrante Fernanda Botelho aí, né, com esse assunto sobre plantas e o que é tão importante, né, e um conhecimento muito vasto realmente, e que nós aqui do Brasil temos esse privilégio de também se alimentar desse conhecimento vindo dos nossos irmãos aí de outros países, né, e a gente aqui compartilhar e trocar informações juntos, que esse é o intuito, né? Beleza? Então, primeiramente, agradecer a vocês aí, né? Eu estou aqui, não estou em casa, né? Eu estou numa área aqui onde vai ser feito um encontro de Bushcraft aqui em breve, um encontro nacional. Eu precisei vir para cá, mas mesmo assim a gente vai conversar um pouco, vai falar um pouco sobre o crescimento do Bushcraft no país, né, no Brasil, hoje, e é isso aí, tá bom? Bom, primeiramente, então, meu nome é Humberto Costa, né, para quem não me conhece, né? Eu sou um ex-militar do Exército, né? Fui de infantaria, só de infantaria, e saí em 99, né? 1999, e a partir de lá até 2012, então de 2000 a 2012, eu trabalhava com treinamentos de sobrevivência mais militar, né? Para grupos militares, né? Do Exército. Então, mesmo tendo saído do Exército, eu continuei auxiliando, né? Sargentos, instrutores, voltado à sobrevivência, na verdade, né? Na época, em ambiente de área de mato, né? Aqui no Brasil, como vocês sabem, a gente tem uma vasta área de florestas, né? A gente tem vários biomas aqui com muitas florestas, né? Como Pantanal, selva, né? Mata Atlântica, né? O próprio Cerrado ainda tem florestas, né? Então, a gente aqui o modelo de sobrevivência geralmente é mais voltado para esse tipo de bioma, mas existe para todos os biomas que a gente vai falar já. Atualmente, eu tenho uma escola, então, né, como o Paulo falou, voltado ao bushcraft e sobrevivência também, né, nos biomas de Mata Atlântica e Selva Amazônica. E eu sou também um dos organizadores aqui do maior evento do Brasil de bushcraft, né? Então, o assunto aqui hoje que eu vou falar, apesar de trabalhar também com sobrevivência em área de mata, em área de selva, hoje vai ser, então, sobre bushcraft, né? Da qual, inclusive, o meu grande irmão, né, Juliano Toniolo, que foi um dos palestrantes aí também, quero até deixar o meu abraço aqui para ele, irmãozão, inclusive, ele comentou sobre que existe uma interligação, né, entre o sobrevivencialismo, né, e o bushcraft. Tem muito pessoal do bushcraft aqui que é um sobrevivencialista também, né, se prepara, e como a palestrante Fernanda também comentou, como todos, a maioria comentou também, hoje, depois da pandemia, não tem mais aquele camarada que não se prepara, né, não, pelo menos não tem o básico da preparação, porque hoje a gente
teve que se readaptar, né? Teve que se adaptar a um novo tipo de vida, né? Infelizmente. Tá? Então, é por isso que eu vou falar do bushcraft, porque ele tem ligação, sim, com o sobrevivencialismo, que é tão importante, né? A questão de preparação, né? Preparar para o caos, preparar para uma crise, preparar para uma situação, né? Buscar conhecimento para saber, né? No caso, por exemplo, das plantas, um exemplo aqui, é tão importante a gente saber disso, e às vezes tem do nosso lado, a gente está pisando, né, em algo que pode ser um meio medicinal, que pode me tratar de alguma doença, numa causa enfim, de uma catástrofe, né? Pode ser um alimento para mim, então é muito importante, sim, a gente conhecer vários meios, e muito importante um evento como esse que o Paulo tem feito, junto com o Diego aí, voltado à troca de experiências, né? Eu tenho vivido isso, Paulo, e tenho prestado bastante atenção que, graças a Deus, está se quebrando muita corrente, muita limitação, né? Antes era muito fechado, e eu vou falar sobre isso aqui no país, a gente era muito Brasil, fechado, né? Hoje, a gente já tem contatos e troca de informação com o pessoal da Itália, com o pessoal de Portugal, o pessoal da Inglaterra, o pessoal dos Estados Unidos, Canadá, porque não existe mais, né? Não tem como a gente ter limite para troca de informação, né? O conhecimento ele é para todos, né? E se a gente tem sede, né? Se a pessoa tem sede, a gente tem como fazer essa troca de conhecimento, né? Então, por isso que é tão importante, né? Não existe quem é melhor, quem é pior. Existe a gente, cada qual na sua experiência, a gente trocar as informações para que todos nós cresçamos, né? Então, por isso que é tão importante aí um evento como esse. E sim, o bushcraft tem ligação para mim também, né? Com o sobrevivencialismo, né? O bushcraft, a gente faz algumas práticas aqui que, se precisar, eu utilizo numa situação de crise também, né? Então, por isso que ele tem, sim, ligação, como o mestre Toniolo aí comentou para a gente. Tá? Bom, mas se eu vou falar sobre o crescimento do bushcraft aqui no Brasil, eu preciso saber mais ou menos, na minha concepção, tá? Isso é da minha concepção, né? Da minha opinião, quando que se gerou, né? Quando que se gerou esse crescimento do país? A gente sabe que o bushcraft, na verdade, é um estudo, a gente estuda, uma reconexão com o mundo natural, então a gente trabalha práticas, através dessas práticas a gente consegue se reconectar com o mundo natural, com práticas de nossos avós, de nossos tios, enfim, até do período neolítico, paleolítico, né? Vai além. Então, o bushcraft, na verdade, ele já existe há milhões de anos. Porém, o termo bushcraft, né, que eu quero falar, então, aqui sobre o termo do bushcraft no país e, a partir disso, né, o que se gerou, né? Bom, há mais ou menos o termo no Brasil, aqui no Brasil, no caso do nosso país, né, que é o qual eu venho representar, o termo no país ele é novo ainda, né? Ele é novo. Por isso que a gente ainda não tem muito material ainda, e eu creio que muitos países ainda pegam de países como Canadá, Reino Unido, né, Estados Unidos, né, o material didático, se alimentar, né, de informações com nomes de professores, escolas que já tiveram, e conseguir fazer um material didático que estava um pouco além com o termo, né? Eu creio que não só no país, não só no Brasil, mas aqui na América Latina, o termo bushcraft ainda é novo. Então, aqui no Brasil, mais ou menos há uns 13 anos, depois até o Toniolo pode me corrigir se eu estiver enganado, mas o Toniolo, na verdade, através do YouTube, do canal dele, né, ele iniciou a falar o termo, né, bushcraft, né, no Brasil, que a gente não conhecia como esse termo. A gente já fazia as coisas no mato, as pessoas já faziam, mas não conheciam o termo. Ele, junto com o David McIntyre, né, que também foi um dos palestrantes, né, muito bacana mesmo trazer ele aí, um nome muito importante para o bushcraft do Brasil, né? Ele foi também um dos caras que, junto com o Toniolo, esteve ali à frente, e o Toniolo, por ter esse intercâmbio, né, com as pessoas de outros países já, ele nos trouxe, através do YouTube, na época, né, essas informações, então, do termo, né, que existia esse termo no país, no mundo, e a gente não conhecia. Então,
só para deixar ciente aqui, né, o palestrante antes de mim, brasileiro que esteve aí, ele sim foi um dos pioneiros aí, então, no termo, né? Tanto ele quanto o Dave foram os pioneiros aí no YouTube, né? Começou no YouTube, porque na época, Paulo, existiam poucos canais de YouTube, a gente tinha pouca informação, né? Quanto ao termo, quanto às coisas que tinham lá fora também, de outros povos, né? De outras colonizações e tal. Então, ainda como era muito novo, eles que começaram a trazer, a gente foi meio que acompanhando e as coisas foram aumentando. Eu tive uma vivência, como eu trabalhava só com sobrevivência, eu procurei correr atrás mais do bushcraft, né? Conhecer mais sobre termos, saber mais sobre isso. E então eu fui pesquisar. A gente tinha aqui no Brasil uma escola, né, de bushcraft, uma escola de bushcraft e interpretação ambiental, né, do Cadu. Ele tinha um canal aqui no Brasil chamado Way of Life, né, muitos conhecem, e eu fui o primeiro aluno dele. Eu e mais um amigo, o Cauã. A gente foi os primeiros alunos da vivência dele, e ali eu conheci o bushcraft. Porque aqui na época, o meu bushcraft era facão na boca, né, aquele negócio brabo, né, brabeza e tal, e me limitava achando que aquilo era, né, o bushcraft. Mas aí, então, ele, através dele, por ele também ter tido intercâmbio fora, morou fora e tal, ele nos trouxe isso, né, e eu comecei a entender, não, peraí, o bushcraft é muito mais macro, né, do que eu achava. Então, ali eu fui aprendendo, né, fui começando a ter vivências, fui tendo experiências, e foi onde eu me veio essa sede, né, de buscar conhecimento em todos os biomas do Brasil. Então, eu fui atrás de todos os biomas do Brasil. O que eu tinha de conhecimento de militar chega uma hora que ele limitou para mim. E eu queria mais, eu queria me aprofundar. Foi onde, então, eu fui morar junto com... Eu fui em todos os biomas do Brasil, né? A gente tem 6 biomas hoje no Brasil, né? A gente tem Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Selva, Pantanal e Pampa, né? São 6 biomas que a gente tem no Brasil. Então, eu fiz vivência de sobrevivência e bushcraft em todos os biomas, e eu fui buscar conhecimento em todos os biomas com ribeirinhos, né? Pessoas que moravam próximo de margem de rio, índios, mateiros, né? Habitantes locais, para conhecer, para depois fazer o simulado, fazer a sobrevivência ali, né, e aprender. Todo ano eu faço essa manutenção, né? Todo ano eu vou pelo menos em 2 biomas do Brasil para ficar fazendo manutenção, para que a gente nunca perca, porque eu nasci na Mata Atlântica, né? Porém, eu estou hoje com 41 anos e eu acho que eu sei, e olhe lá, 5% da floresta daqui, né? Então, é muito conhecimento que a gente precisa ter, né? São muitas coisas que a gente nem vai saber, né? Vai, por exemplo, morrer sem saber, porque é muito conhecimento, né? As florestas são muito ricas, os nossos biomas são muito ricos. Então, eu fui buscar esse conhecimento, então, não mais só do militar, mas sim na fonte, né? Nos habitantes locais, nos índios, nos ribeirinhos, para ter um conhecimento e buscar para depois poder ensinar, né? Então, eu tive as minhas experiências primeiro, para depois, então, dentro da minha escola, montar um módulo de bushcraft, né? Então, hoje eu tenho essa escola aí, né? Desde 2012, né? Montei essa escola, e daí não mais como auxiliar e como, enfim, monitor de curso, eu já era instrutor, já estava dando curso, e montei a minha escola hoje, então, graças a Deus, hoje o nome da escola é Costa Bushcraft and Survival, né? Digamos, a maior escola hoje em fluxo de vivências, né? Há 5 anos seguidos já no Brasil, né? Porque a gente tem sempre buscado fazer um trabalho bem feito, e diferente de ter, às vezes, concorrência com um com o outro, eu sou daquele cara que eu trago para perto as pessoas que podem somar. Por exemplo, o Toniolo tem uma escola e eu tenho uma escola, só que a gente dá um segundo módulo junto, eu e ele, né? Ou seja, a ideia é que a gente consiga disseminar no Brasil, né, o bushcraft que a gente aprendeu e que a gente já está experimentando há um tempo,
tem muita coisa, obviamente, para a gente aprender, não existe quem sabe tudo, mas todos os dias a gente está aprendendo, está buscando para poder entregar, né, realmente algo que seja profissional, algo que seja técnico, mas algo também que reconecte a vida das pessoas ao mundo natural. Então, depois dessa vivência do Cadu, eu comecei a entender. E lá na vivência do Cadu, Paulão, a gente estava sentado, e aí, olha, agora eu vou falar sobre o crescimento, voltar ao foco, né, sobre o crescimento do bushcraft no Brasil. A gente estava sentado na fogueira, né, eu e o Cadu, conversando e tal, e eu disse, poxa, já pensou, Cadu, a gente conseguir reunir? Porque naquela época existiam poucos canais, o Facebook estava começando a ter Facebook naquela época, né? Então, a gente estava começando tinha lá o canal do Tiano, tinha o canal do Toniolo, tinha o canal do Simon, tinha o canal do D'Ambrosio, tinha o canal do CR, do Craft, enfim. E eu falei para ele, poxa, Cadu, já pensou se a gente pudesse reunir todos esses amigos uma vez no ano, na mesma fogueira, sentar, como sentar aqui no Congresso, né, conversando um com o outro, trocando experiência, porém físico, né, na fogueira tal ali, porque são todos do Brasil, então a gente tinha como planejar isso aí, né? O que tu acha tal? Ele disse, ó, uma vez eu já conversei isso aí com o Toniolo uma vez, porém ficou meio em banho-maria tal. E eu disse, banho-maria? Não. Banho-maria aqui no Brasil eles dizem, ficou meio stand-by, né? Então eu disse, não. É igual aqui em Portugal. É igual? Ah, legal. Fala nisso, um parênteses aqui, eu tenho um irmão que mora em Portugal, né? Ele mora em Alcobaça aí, e eu mandei o link para ele, talvez ele deve estar assistindo aí também, um abraço para todos em Portugal aí. Bom, então, a gente, na fogueira ali, a gente decidiu, então, naquele dia, a gente disse, não, se precisar eu ajudo e tal, e a gente, então, conseguiu fazer o primeiro Rupur. O Rupur é o evento aqui, né, no Brasil de bushcraft, né, é o encontro nacional, né, iniciou que fosse só algumas pessoas, mas hoje a gente já vai para a terceira edição e provavelmente aí vai dar em torno de 800 a 1.000 pessoas esse ano aí, agora em julho, né, aqui no Brasil. A gente não teve só durante a pandemia, durante 2 anos a gente não conseguiu, né, teve 2018, 2019, 2020, 2021 não teve. Né? Então, esse ano a gente vai retornar, né, a fazer esse encontro. E isso originou naquela fogueira, né? Na verdade, já com o Toniolo, e depois eu fui lá e dei uma injetada no Cadu e disse, não, vamos fazer. E a gente levantou a bandeira e conseguiu fazer. Incrível que, daquele primeiro Rupur, Paulo, surgiram depois muitos cuteleiros, por exemplo. Né? Porque o Rupur, ele é um evento onde tem oficinas, palestras, né? E tem também uma feira de produtos, né? Artesanais, os cuteleiros do Brasil, junta todos esses artesãos, mercantes aqui do Brasil, né? Que tem material, que fabrica o material que se relaciona com sobrevivência, com bushcraft, enfim, com atividade outdoor. E a gente abriu então essa feira para, né? E tinham poucos na época. Porém, depois, a gente viu que no segundo já surgiu muito mais. Dobrou, na verdade. O primeiro evento tinha 300 pessoas, o segundo evento já tinha 600 pessoas já. Mesmo com uma logística difícil, porque o local era um local no interior do Brasil, né? Mesmo assim, deu 600 pessoas, e a gente já viu que já havia um crescimento. Né? Poxa, já começou a ter mais participantes no Brasil, né? E eu creio, sim, que tem a ver com o Rupur, tem a ver com esse encontro, porque a partir desse encontro a gente se fortaleceu, né? Fortaleceu as amizades, né? Novos canais surgiram do YouTube, né? Novos canais surgiram, novos participantes, a gente viu que começou a crescer, né? E obviamente, também as escolas, né, como o Toniolo, como a minha, enfim, as vivências que foram acontecendo, foram ali dando os primeiros passos para essas pessoas, né? Para quê? Para que também a gente tenha no Brasil, e eu sempre sou um cara que falo muito sobre isso,
assim como outros países, que a gente tenha um bushcraft, né, dentro da linha, né, não ele todo sem um conceito real, né, sem fazendo ali algo que destrua a natureza, cheio de não. Então, dentro dos parâmetros, né, que a gente consiga colocar esse pessoal, o caminho é esse aqui, pessoal, segue esse caminho aqui, né? Então, hoje, a gente vê que existem muitos canais no YouTube, cresceu muito, muito mesmo, né, aqui no Brasil, cresceu muitos participantes, e isso também tem a ver com redes sociais, né? As redes sociais, eu creio também que foi um outro facilitador, por quê? Porque antigamente, Paulo, vocês lembram aí, vocês estão aí, vocês vão lembrar que a gente, antes de Facebook, antes dessas redes sociais, a gente não tinha muito contato com o outro, né? O cara tinha um canal no YouTube, mas a gente não conseguia conversar com ele. Hoje, ele tem um Facebook, você chama ele no Messenger e ele fala com ele, né? Hoje tem o WhatsApp, hoje tem a comunicação diminuiu, né, a distância da comunicação. Então, hoje é muito mais fácil eu comunicar, né? Comunico com pessoas de fora do Brasil, enfim, muito mais fácil de comunicar. E na época não tinha isso, né? Então, querendo ou não, as redes sociais, a tecnologia foi um facilitador para a gente se aproximar. E essa aproximação, com certeza, também foi um fator importante para que crescesse também o número aqui no Brasil, né? Então, a gente conseguiu chegar mais perto e as pessoas se encontram hoje, Paulo. Então, é muito mais fácil, né? Combina ali pelo Messenger. Poxa, você mora no estado tal? Poxa, vamos marcar um dia? Vamos marcar um dia, vem aqui na minha área. Então, os grupos começaram a aumentar, as clãs começaram a aumentar, né? O clã começou a aumentar e, então, mais canais também surgiram e tal. E esses eventos, né, começaram a surgir no Brasil, que a gente não tinha, né? Um evento no Brasil. Existia o evento, né? O NGP, também, que é um evento que reúne grupos, tal, mas são os eventos que tem aqui que não tinha muito, né? Então, os eventos, né, eu acho que ajudaram, junto com as redes sociais que diminuíram a distância, né? A distância desse caminho. As vivências e cursos, né? As vivências e cursos também no Brasil aumentaram, né? E agora falando das vivências e dos cursos, o que fez aumentar foi justamente a pandemia. A pandemia, ela foi muito ruim, né? Para todo o ser humano, né? Para toda, enfim, a atividade humana. Porém, meio que agora, na saída dessa pandemia, entre aspas, né, nessa menos teor de pandemia, o que acontece? As pessoas estão buscando mais sair de dentro de casa, porque a gente ficou muito tempo fechado, né? Ficamos muito tempo fechado. Aqui no Brasil, as mídias só falavam coisa ruim, era só coisa ruim, ninguém saía, pânico, e aquele negócio todo. Eu saía de casa, ficava no mato justamente para não ver televisão, porque a mídia era só, né, notícia ruim. Então, psicologicamente, muitas pessoas se fecharam, né? Muita coisa mudou, né? E agora meio que saindo, dando uma liberdade para as pessoas, obviamente com cuidado, isso aí acontece o quê? As pessoas tendem a procurar, né, atividades ao ar livre. Elas querem sair de casa. Os campings aqui, camping que chama aí também? Sim, camping. Locais que acampa, né? Os campings. No Brasil, assim, Paulo, aumentaram muito. As parque pessoas de campismo. Querem... Em português é parque de campismo. Isso, campista. Parque de campismo. Parques de campismo. Aqui no Brasil a gente chama de camping. E esses locais aumentaram muito, Fernanda, porque o que acontece? As pessoas querem ouvir agora o som da cachoeira, né, das águas, querem ouvir o passarinho, querem ouvir o estalar da fogueira, querem fazer uma comida na fogueira. Há uma necessidade do ser humano hoje no mundo, né, acredito, não só no Brasil. Eu estou falando do Brasil, mas eu tenho certeza que isso no mundo tem acontecido, né, das pessoas buscar agora esse contato novamente com o mundo natural, né? E estão dando mais valor. É a mesma coisa você passar fome, por exemplo.
Se você passar fome uma vez, duas, enfim, passar um tempo com fome, você vai dar valor para aquele alimento. Quando você vê o alimento de novo, meu Deus, isso aqui vale muito para mim. Né? É a mesma coisa. Como o ser humano ficou trancado, hoje, o som do passarinho lá fora, né, fazer uma comida na fogueira, fazer uma prática, uma atividade, cortar uma lenha, tem valor agora. Né? E isso ajudou também a aumentar as pessoas virem também praticar o bushcraft. Né? Porque o bushcraft é essa reconexão com o mundo natural. Assim como o escotismo, né? Como escoteiros, enfim, como bravadores, enfim, que são que fazem atividades com as crianças e jovens justamente para reconectar com o mundo natural. Porque a tecnologia ela é legal, né? Nos ajudou bastante. Né? Porém, quanto mais tecnologia, menos a gente precisa sobreviver, por exemplo. Certo? Por quê? Porque a gente tem tudo. Preciso de água, tem aqui. Preciso de fogo, tem um isqueiro. Preciso de... Né? Então, quanto mais tecnologia, acelera muito os processos para nós, mas a gente perde muito, o ser humano perdeu muito rusticidade. Isso é fato. Né? Se você pegar 20 anos atrás, só 20 anos, lembra lá do seu avô, dos seus tios, o trabalho que eles faziam aí, né? Trabalhando ali, às vezes com cultivo, com plantação, né? Eram muito mais fortes. Né? Hoje o homem ficou mais fraco, né? Devido a várias coisas, obviamente, mas a tecnologia é uma delas. Então, justamente, como o homem perdeu essa rusticidade, aquele negócio, não precisa mais cortar lenha, né? Não precisa mais isso, não precisa mais daquilo, tem tudo na mão. Hoje, aqui, pelo menos no Brasil, você liga aqui, tem um aplicativo chamado iFood, né? Para você pedir comida. Alô, é do iFood e tal, eu quero tal coisa, ou se não, só digita aqui, acabou. O cara está na tua porta em 15 minutos entregando a comida. Né? A gente não precisa mais sobreviver, a gente não precisa mais fazer um fogo para fazer a comida. E o bushcraft justamente é isso. Ele faz com que você volte um pouco para você não perder esse contato, né? Você não perder esse contato com o mundo natural. Né? Porque só da gente fazer a comida numa fogueira, eu sempre costumo falar isso, a gente já está voltando a milhões de anos. A gente está voltando a milhões de anos, porque há milhões de anos o nosso fogão era uma fogueira. Né? Há milhões de anos, eu estou falando. Não estou falando aqui do meu avô, estou falando há milhões de anos. Isso sim é também reconexão com o mundo natural. Eu estou reconectando e voltando lá no homem primitivo. Né? Então, esse é o papel do bushcraft. Somos co-irmãs, então, assim, né, da sobrevivência, do bushcraft, sobrevivencialismo. Para mim, os três eles se ligam. Né? Para mim, os três eles se ligam a uma hora. Então, por isso que a importância também, que nem no sobrevivencialista, a gente se preparar para situações, né, seja ela urbana, seja ela, enfim, utilizando tecnologia ou não, né? A gente precisa também não perder a rusticidade, porque o dia que a gente não tiver a tecnologia, a gente vai precisar da rusticidade. Então, é importante que a gente tenha esse complemento. Por isso que o bushcraft ele complementa assim, o sobrevivencialismo, né, e um complementa o outro. Né? Volto a dizer, esse assunto que a nossa amiga palestrante Fernanda Botelho, né, acabou de fazer, assim como deu para ver que tem muito conhecimento mesmo. Inclusive, aqui no chat aqui, nós temos uma amiga aqui, Adriana. A Adriana, ela já fez, inclusive, uma vivência comigo. Ela é farmacêutica, especialista em fitoterapia também. Ela me passa muita ideia, muitas dicas também. Né? A Fernanda estava falando sobre o livro de Punks, né? Eu tenho esse livro também, né? Do Knupp. Esse conhecimento, olha a importância. Isso para nós, para o bushcraft, também é importante. Por quê? Porque no bushcraft a gente também faz a comida mateira, a comida no mato, junto com o punk. Para a gente não perder esse conhecimento, para a gente, ao contrário, para a gente, para melhorar o nosso conhecimento, não só fazer a comida normal, mas se eu tenho aqui do meu lado uma taioba, a gente chama aqui no Brasil taioba, né? A folha da taioba dá para comer, eu vou misturar, né? Poxa, dá para mim comer aqui também o inhame, dá para mim comer aqui, enfim, o cará, né? São vários alimentos, né, aqui da nossa região. Tem até o caeté, dá para comer, palmito, enfim. A gente
essa informação é importante em caso, inclusive, de sobrevivência, em caso de preparação, né? E para o bushcraft, porque a gente faz essa reconexão, porque os nossos povos antigos faziam isso, né? Eles faziam essa mistura. Eu tinha um tempo também com índios Choclen, né? Desde os 6 aos 12 anos, fiquei na aldeia, meu pai era missionário, e era comido muito pirão d'água, né? Que é água com farinha de mandioca, né? E peixe, né? E era muito misturado com inhame, que é uma planta, né? Era misturado com folhas de vegetais, enfim, que aqui no urbano a gente às vezes não come. Então, olha a importância, né? E eu vejo o crescimento do bushcraft no Brasil sendo alinhado, graças a Deus, ele é alinhado, né? Ou seja, as referências que existem no país, Toniolo é uma delas, né? E tem outros aí também. Eu só não vou falar todos, porque se a gente esquece de alguém, vai ficar difícil. Então, são as referências, graças a Deus, a gente tem pensado como um clã igual, né? Então, os conceitos são os mesmos. Os conceitos são os mesmos no país. E isso, eu acredito que tenha levado ao bushcraft do Brasil ter tido um sucesso quanto ao encaminhamento dessas pessoas, né? Que estão entrando agora para esse tipo de prática, né? Esse tipo de filosofia de vida, digamos assim, tá? O meu tempo aí está tudo certo, falta pouco. Tranquilo, tranquilo. Pode continuar, Humberto. Tá. Bom, e então, isso tudo eu acredito que tem a ver com o crescimento do país, né? Como eu falei, não só o trabalho dessas referências, mas alguns canais, né, de referências, os eventos, né, as redes sociais nos ajudaram, as vivências através do resultado da pandemia, né, que fizeram as pessoas voltar para o mato, né? Olha que interessante, né? Então, as pessoas voltando, né, a querer se reconectar. Então, isso tudo levou, né, ao crescimento do Brasil, e não é à toa que hoje nós temos um evento no país, um evento nacional, em que a gente tem que limitar a 1.000, porque para que não porque eu também tenho um entendimento seguinte, Paulo, ó, tudo que cresce, e graças a Deus no Brasil tem crescido a passos lentos, né? Eu digo, as práticas e as coisas. Por quê? Porque tudo que cresce muito rápido foge do controle. A gente sabe disso. Tudo que cresce muito rápido foge do controle. Então, graças a Deus, está crescendo a passos lentos aqui no país, e está crescendo meio que, graças a Deus, sem problemas, né? Aquele negócio de muita polêmica, de treta com o outro, não. A ideia é realmente de clã, né? E por isso que eu acho que o clã tem se fortalecido, um ajuda o outro. Bom, você acompanha as lives aqui no Brasil, né, Paulo? Você sabe que o mesmo pessoal que está numa live, às vezes está na live do outro, vai para tudo para o outro, porque a ideia é um fortalecer o outro, porque a gente precisa crescer em conhecimento um com o outro. Não adianta a gente perder tempo em querer fazer patotas e grupos e não sei o quê, não. Eu quero aprender muito sobre sobrevivencialismo, quero aprender mais ainda sobre sobrevivência, quero aprender mais sobre bushcraft, quero dividir isso também, né? Porque eu acho que é assim que a gente vai crescer, né, um com o outro, tá? Bom, já estou indo para o final, tá? Já estou partindo para o final. Outra coisa agora também que houve no Brasil, que eu vejo isso como um crescimento, são os intercâmbios que a gente teve também com pessoas fora do país, né? Há um tempo atrás, eu tive o privilégio, né, de escrever na maior revista de bushcraft e sobrevivência do mundo, né, aquela revista inglesa, né, a Bushcraft and Survival Skills Magazine, né. Já escrevi 3 artigos, né, esse último, agora não, a penúltima revista agora foi meu terceiro, no caso. E o Toniolo também escreveu na revista, né, ele foi o segundo. Então, houve um intercâmbio, por quê? Porque a gente foi depois para o evento, lá, a gente foi pegar a revista lá e tal, e lá a gente teve um network muito grande, né? E os nossos amigos também de fora do país acabam compartilhando, a gente compartilha o deles, eles compartilham os nossos, e a gente vai formando aquela clã mundial, né?
seja com, enfim, com amigos da sobrevivência, sobrevivencialismo ou até do bushcraft só. Mas, é como o Toniolo falou, não existe muito essa divisão de grupo, existe a diferença de termo, mas a gente meio que tem assuntos relacionados, né? São assuntos muito relacionados. Então, a gente gosta das mesmas coisas, enfim. Então, esse intercâmbio também nos ajudou, né? Eu tive a oportunidade de ter intercâmbio, por exemplo, com o Müller, né? Que era uma referência grande para mim. Consegui passar os dias com ele lá, aprendi muito sobre a veia do primitivismo também, né? A gente teve a oportunidade de visitar lá o Grimes Grave, né? Que é uma mina. Se eu não me engano, o Toniolo deve estar aí no chat, ele deve confirmar, mas é em torno de 45 mil anos ali, né, de sílex, uma mina de sílex mesmo, que a gente teve a oportunidade de entrar, conhecer, né, e visitar. Ou seja, começou a haver intercâmbio também no Brasil, né, e a gente indo lá buscar, né, porque para mim não existe limite de busca. Por exemplo, eu quero aprender mais sobre plantas. Eu moro aqui no sul do Brasil, mas o professor mora lá, ele dá curso lá no norte só. Não, quando ele vir para o sul eu vou. Não, eu não penso assim. Se eu quero conhecimento, eu tenho que correr atrás. Para mim não importa onde, né? Já atravessei o oceano para buscar conhecimento. Então, mas eu não tenho condições. Planeja, né? Planeja e aquele negócio, anota no papel, sonha, planeja e faz de tudo para conseguir, né? Porque o conhecimento ele vale muito mais que um carro, muito mais que, enfim, que dinheiro para mim, né? A busca do conhecimento para mim ela é eterna. Então a gente teve essa oportunidade de buscar conhecimento com outros também fora do país, fora do nosso do outro lado do oceano, né? Isso é muito bom. Quero, se Deus quiser, a hora que visitar meu irmão em Portugal aí, né? Eu quero dar um pulo em Portugal também, Itália ali, o pessoal ali da Itália ali, o Renzo, aquela Andresa, o pessoal da Itália, enfim, tem muita gente aí na Europa aí que eu gostaria de conhecer, agora ainda mais, né? Conhecendo os palestrantes aqui, pessoas de muito renome, muito conhecimento, e seria uma oportunidade muito grande de marcar um dia, eu, Toniolo, e nós atravessar a nave aí, né? Nadando aí ao oceano para chegar aí, tá? E participar com vocês aí. E o material didático, né? Já estou finalizando. Então, o material didático, por exemplo, no Brasil, a gente não tinha, né? Como eu tinha falado, os nossos materiais didáticos, a maioria é David Canterbury, né? Que é americano, Morse Corrente, que é canadense, Paul Kirtley, que é da Inglaterra, Ray Mears, da Inglaterra, enfim. Então, os nossos materiais, quem é mais antigo aí sabe do que eu estou falando, a maioria é de fora, né? De fora. E no Brasil a gente nunca teve nenhum material. Então, a gente teve que pegar, traduzir, né? E quem não sabe inglês, né? Como eu, por exemplo, não sei muito inglês, então pegar um livro, por exemplo, David Canterbury, que é muita escrita, é muito difícil você assimilar. Né? Você tem que traduzir bastante para conseguir assimilar um pouco. Então, é bem difícil. O que acontece hoje no Brasil é que hoje a gente tem uma revista, né? A Guerreiros Outdoor, por exemplo, que é uma revista que ela dá oportunidade para os praticantes do bushcraft mostrar suas atividades, suas habilidades, né? Então, hoje a gente já tem, por exemplo, material didático. É um livro? Não, não é um livro, mas a gente já tem ali entrevistas, né? Além de muito conhecimento que é trocado, né? Muito conhecimento que é trocado, de pessoas de vários assuntos, né? Mas começou isso com o Cadu também, né? Com o Jornal de Bushcraft, né? Que você tem, né? Eu tenho todos, ou seja, desde o primeiro até ao último que o Cadu deixou de lançar. Então, você lembra, né? A riqueza de informação que o Cadu tinha, né? No Jornal de Bushcraft. Ali começou... Foi uma super ideia. O primeiro material didático, na verdade, do Brasil começou ali. Depois, então, hoje a gente tem as revistas, né? A revista brasileira e logo o Toniolo deve também estar lançando o livro dele aí também, e eu também estou escrevendo um livro agora, só que o meu
de um assunto em especial. E então as coisas estão evoluindo, inclusive de material didático, material de apoio, por exemplo, para esses novos integrantes, novos participantes que estão chegando, né? Então, não só de número de participantes, mas também número de canais que aumentou, né? Número de agora esses projetos novos de material didático, né? Material de apoio para essas pessoas, tá? Então, esse é a realidade hoje do país, né? Do Brasil. A gente sabe que na Europa aí vocês têm, né, alguns anos antes, né, com o termo do que nós. Aqui na América Latina já foi um pouco mais lento chegar, mas hoje a gente vê que aqui há uma grande população de praticantes, né? Tem muita gente que não tem canal, obviamente, né? E até uma coisa em questão que eu tenho visto no Brasil é que as pessoas entram hoje, né, a praticar e já querem fazer um canal ensinando, às vezes, né? E isso aí pode ser, às vezes, perigoso, porque é aquele negócio, né? Você precisa ter, primeiro, muita experiência para falar algum assunto, né? Segundo, aquela questão de as pessoas que estão chegando, novas, elas vão procurar no YouTube, porque hoje você precisa de alguma coisa, você procura no YouTube. As pessoas vão procurar no YouTube e vão lá ver o primeiro vídeo, e é o vídeo do camarada que às vezes começou ontem, né, e já está... Claro, se ele aprendeu com pessoas, né, e ele quer repassar, existe isso, legal, né? Mas a gente sempre fica sempre assim, receoso, né? É a mesma coisa do crescimento muito rápido. Então, não quer dizer que a pessoa começou a praticar hoje, ela tem que ter um canal, ela tem que ter não sei o quê, porque hoje, muitas vezes também a busca é por like, né? A busca pessoas precisam ter alguém curtindo, precisam ter alguém ali, né? E não é esse, na real, o foco, né? O objetivo do Bushcraft. Mas, graças a Deus, aqui no país é pouco, a gente não tem muitos casos, né? E a realidade do país é que, graças a Deus, a gente tem crescido, né, em constância, né, crescido aí as nossas referências, a gente tem um maior respeito, né, e da mesma forma eu aqui também na escola, a gente luta para sempre trazer o melhor, buscar o melhor, eu nunca paro, eu não fico parado, eu sempre estou buscando conhecimento para poder passar também o conhecimento. Porque o objetivo principal para finalizar aqui é a reconexão com o mundo natural desse povo, né? Para todos, né? E a união desse clã seja cada dia mais forte. Os nossos irmãos de Portugal, da Itália, da Espanha, da Colômbia, aqui da América Latina, da Europa, enfim, não interessa da ONU, do Reino Unido, né? Mas que a gente se una numa clã e que a gente possa, né, um ajudar o outro, né? Trocar informações e conhecimento, que eu creio que também é o intuito desse evento, desse congresso de vocês aí. Humberto, muito obrigado aí pelo teu conhecimento, pela tua história. Eu vou deixar só aqui aberto a quem queira colocar alguma questão aqui no Zoom, quem queira colocar alguma questão ali no YouTube, já sabe que tem que ser por Superchat, para ajudar também o canal a ficar mais visível. Não sei se alguém quer colocar alguma questão aqui no Zoom, é só levantar a mão. Força, Fernanda. Não, eu queria só agradecer, foi muito interessante, e queria mostrar que, entretanto, para quem não conhece, estava ali, encontrei-o. Isto é muito pesado para levar para o mato. O perdido. Um verdadeiro manual de sobrevivência. Tu não tens isto, Paulo? Eu tenho esse, mas não tenho em livro, tenho em PDF ainda. PDF, ok. E o outro, do Algarve, é este. Ok. Yeah. Pronto. Ok, portanto, quem quiser procurar já sabe, está aí. É só. São dois bons manuais também da sobrevivência. E pronto, muito interessante. E queria só acrescentar uma coisa ao que o Humberto disse. É que, de facto, esta coisa de querer ir para a natureza, agora depois da pandemia, as pessoas sabem que lhes faz bem e têm aparecido cada vez mais estudos que comprovam que a natureza nos cura, que estar perto da natureza
trata muitas patologias e muitas destas doenças modernas, do autismo, das crianças hiperativas, dos adultos estressados, deprimidos, é por falta de contacto com a natureza. As pessoas afastaram-se muito da natureza, desligaram-se, desconhecem, têm medo de uma joaninha, têm medo de uma abelha, têm medo de um pássaro. E isso é doentio, na verdade. Eu vejo muitas crianças e adultos assim. Mas eu noto comigo, eu faço muitos passeios botânicos e cada vez há mais pessoas a inscreverem-se nos passeios, a quererem vir para o campo, umas pelo prazer de andar no mato, outras porque verdadeiramente querem conhecer as plantas e saber usá-las, mas pronto, vamos lá ver se conseguimos curar esta gente toda, porque há muita gente doente por falta de natureza mesmo, estou convencida. Sim. O Vítor está aqui no Zoom, no chat, diz que concorda com a Fernanda, voltemos à mãe natureza. É isso, a nossa grande mãe, ela que nos alimenta, ela que nos nutre, não é? E sem ela nós não estávamos cá, sem ela, a natureza, a mãe, a terra e as plantas, sem plantas nós não existíamos. E nós passamos a nossa vida inteira, a maior parte das pessoas, a conhecer apenas meia dúzia delas, se tanto, não é? E, no entanto, devemos-lhes tudo e conhecemos muito pouco. Portanto, é verdade. Gratidão e aproximação à terra e às plantas e às árvores, e vocês aí no Brasil, cuidado, não deixem desaparecer a Amazónia, porque isso está a desaparecer a uma velocidade arrepiante, não é? Eu estive no Brasil, foi lá que eu consegui, em 2018, não, mentira, não foi nada, foi em 2017, e fiz uma viagem de ônibus, de autocarro, de Florianópolis, de Floripa, como vocês dizem, até ao Rio de Janeiro, porque queria ver a Mata Atlântica, a Mata Atlântica não tinha muito tempo, e via da janela do autocarro. E aquilo, de facto, não me embranhei na mata, mas vi o grande desmatamento. E o caso das araucárias, né, na Mata Atlântica, é muito visível. As matas de araucárias agora só há 10% do que havia há 30 anos atrás. E sabes porquê? E depois eu estive lá com os biólogos e eles contaram-me porque desapareceu o pássaro que comia a semente, que enterrava e que depois ela germinava. Eles começaram a acoplar, madeira a mais, por várias coisas, e desapareceu o pássaro também. Agora há pouquíssimas, tu deves conhecer, não é? Bem, há uma araucária aqui, outra ali, outra lá daqui a 5 km, e são árvores lindíssimas, muito icónicas daquela região, e com a Amazónia está a acontecer isso muito depressa também, não é? Agora isto dava conversa para mais de 2 horas. Estou aparecendo aí? Tá. Olha só, legal que você esteve aqui, Fernanda. Florianópolis, eu moro perto de Florianópolis ali, na verdade, Florianópolis é litoral, né? E daí nessa região aí, indo para a Serra, né, Catarinense, tem as araucárias, né? Hoje no Brasil não é permitido jamais cortar uma árvore dessa, né? Não pode. E eu tenho ido bastante para a Amazônia, né? Eu fico durante todo o ano eu vou 1, 2 vezes para lá, fico alguns 30 dias lá, 40 dias cada vez que eu vou, porque eu dou o curso de sobrevivência na selva lá amazônica, né? Mas a gente tem visto também um trabalho de policiamento agora bem feito, né? De fiscalização, né? Porque existia bastante desmatamento, né? Ainda há, né? Não tem como ter um controle, porque a Amazônia é muito grande, né? Mas está sendo, o Brasil está fazendo um trabalho de um cuidado, né? Porque é muita coisa que ficou para trás que a gente precisa melhorar, mas aos poucos eu creio que, inclusive o pessoal do Bushcraft aí que prega muito isso, né? O cuidado com a natureza, a gente fortalecer esse cuidado com a natureza, né? Que da nossa parte não pode ser, né? A gente não pode chegar lá e querer desmatar tudo para fazer um abrigo, não sei o quê. Então a gente procura deixar o pessoal ciente disso, mas sim, no Brasil está sendo feito um trabalho aos pouquinhos, é bem lento, porque existem várias outras situações, né, no assunto, mas pelo menos da nossa parte e da parte aqui do Brasil tem sido feito um trabalho assim, de cuidar e manutenção desses biomas aí.
tá bom? E, obviamente, vocês são convidados, né, os portugueses e os nossos amigos aí, a vir um dia para o Brasil, né, nos contactar. Provavelmente o Paulo vai deixar também meus contatos aí, né, de redes sociais. Eu quero seguir vocês também. Vocês são bem-vindos para vir para cá, são convidados para vir aqui para conhecer alguns biomas aqui. Eu vou fazer questão de quem sabe a gente conseguir planejar para acompanhá-los em algum deles, né? E, obviamente, também convidar, Paulão, você e a todos os portugueses, todos os nossos amigos que estão nos vendo aí, para participar aqui também do Rupur Bushcraft, que vai ser aqui no Brasil, em São Paulo, em julho, dia 22 a 24 de julho. Vai ter oficinas, palestras, vai ter sobre punks, Fernanda, vai ter aqui uma oficina sobre punk também. A gente tem sempre gosta muito desse assunto, né? E seria um prazer receber vocês um dia aqui. Já teve um português aqui no evento, né? Nosso amigo João Carmo. E vocês também, a gente externa o convite, assim como o Toniolo também está convidando aí no chat. Vocês são convidados, tá? Não só Portugal, mas como todos os nossos amigos que estão assistindo aí a esse evento aqui no Brasil, que é o maior evento do Brasil aqui, maior encontro, né? Um encontro nacional de bushcraft. Só que aqui a gente se reúne com o pessoal de sobrevivência livre, sobrevivência, vem todo mundo para cá. E o pessoal gosta de atividades outdoor, né? E a gente fica em 3 dias aqui como uma família só, né? 22 a 24 de julho, vocês são nossos convidados, tá bom? E dá para assistir online também ou não? Não há coisas online. Não, mas a gente vai fazer umas lives. Né? Então, se você seguir, por exemplo, a mim, ao Toniolo, a gente vai estar fazendo live e vai estar mostrando um pouco para vocês aí do que está acontecendo aqui também. Ok. Como é que é o teu Instagram? É Humberto, com H, né? Humberto Costa, GN, N de navio, GN02. Humberto Costa, GN02. Ok. Depois eu mando o link. Manda também. Isso. Humberto, eu não sei, mas vais ter que desenrascar, porque quando disseste que vinhas a Portugal a nado, o Juliano riu-se e disse bora lá, portanto... Bora! Ver quem chega primeiro, Pelo menos de canoa, né? Bom de canoa. Bom, Humberto, uma vez que não temos aí mais questões, eu quero-te agradecer imenso mais uma vez a tua disponibilidade por estares aqui connosco, a partilhar também o teu conhecimento.